Não esganei a holandesa. 7, 8 aninhos, mas os pescoços não têm idade. A bolha de sangue e muita luz. Sai-me da boca e ali fico. Que será feito do Júlio? Era bom com a faca. Ainda nos rimos uma vez a sacar rolhas às garrafas. Foi no dia em que se afogou o Saraiva. Afogou porque era estúpido. Ainda ontem, à porta da igreja, mil diabos se não era o leal com uma saca de farinha às costas. Morreu vai para 40 anos. Ainda eu era miúdo e andava à esmola. Até minha mãe me bateu. Deus me leve se não era ele ali no cais a acartar as sacas. Vem aí o novo século, gritam os moços à porta da igreja. É outra morte e já me fui. Dia belo no quintal. Ao alpendre não vou. Atirei-me às águas lá embaixo uma noite destas. Era como se me puxassem para baixo. A água degrada. Nasci peixe e apagou. Agora é tudo ratos. Então, são algumas anotações do próprio Celestino, das suas memórias, da sua vida presente. Capitão Celestino amava as flores. Se é possível amar sem guardar a memória. Ou Deus queria fazer dele exemplo de que o amor não precisa da lembrança para amar, ou a bondade do seu quintal não era aquela que foi destinada às coisas naturais, o seu saberem fazer o bem sem saberem o que fazem, a bondade de cabeça oca de uma máquina perfeita, perfeitamente diabólica. Se quando o padre Alfredo saía lá de casa, depois de o avisar do calendário paroquial e das preleções sobre a caridade que deixavam o capitão a ponto de se enfiar na cama de tédio, distraindo-o dos condutos invisíveis que levavam a água às roseiras e que havia que vigiar sem demora e que jamais o cansavam de tão amigos, se quando o via atravessar o portão, abatindo a roçar os ladrilhos, aquele narizinho de perfumista enxerido, pensava agarrar na pistola e atirar-lhe às costas. Se de quando em quando, levado em pensamentos, vendo os meninos pela rua, sentia ganas de dar uso à navalha, pois ela guardava e os seus dedos guardavam as saudades que o seu coração não tinha. No resto das horas do dia era como se tudo tivesse achado o lugar certo. O sangue, da lascívia e da volúpia, a morte em todas as suas declinações lúgubres, tudo tinha no quintal o seu duplo, na forma de cada planta que, com mãos delicadas de mulher, tratava como pessoas. Se alguém pensasse que cultivava as flores do seu caixão, soubesse que as rosas, os cravos, as surpresas suas de cada dia, cada uma das ameixas que quase lhe sabiam ananás dos Açores, eram no futuro do capitão os números, as caras, as almas de quantos, mortos pelas suas mãos ou delas testemunhas, lhe ofereciam agora o seu silêncio eterno, ali plantados, carecidos da água do seu regador, no alimento do seu poço. Não tinha saudade, como o ribeiro que corre não tem saudade. Não tinha medo, como a chuva não tem medo. Sentado à sombra no jardim, fez tensões de fumar. Sentia-se irmão do seu quintal, encontrada a sua raiz. Tudo nele era cabalmente afim. Não eram as plantas, que não fazem perguntas, muito mais proveitosas do que o aborrecido padre com os seus olhos culposos? Na sua cabeça, tiniam as obrigações da manhã, a melodia branda das tarefas das flores que não o queriam deixar morrer depressa. As idades passando, até os meninos que via pela rua iam ficando outros. Os casacos passeando de mãos dadas, a terra comendo as sementes que ele jogava, e aquele relógio, o mais acertado de todos, batendo a horas certas, engolindo os minutos, as horas, os segundos, a água. O relógio das plantas, mão estendida, sem tempo para sentenças. Os dedos cada vez mais tortos, pensou, olhando as mãos sobre os joelhos. Deformavam-se como as raízes das árvores, teimosos. Celestino não estava senil e talvez tivesse um coração escondido atrás das tatuagens.
Fosse o mar com as florinhas sem boca, um caixão sem ouvidos, cego, surdo e mudo. Visto do jardim, o passado era o rastro que as lesmas deixavam ao subir a parede da casa caiada. Raramente as via, mas ao subirem a parede, soltavam um ranho que depois secava e se tornava uma linha, parecida às que a era deixa num muro depois de podada, ou a pegada de um inseto. Atrás das sebes, Celestino era um vulto de bem com a vida. Mas, por alguma razão, a existência vivida por ele no seu jardim evocava a quem o via da rua, através da era, aquela que não estavam a viver. O som era o da enxada na terra, o de um fio de água caindo nos vasos. Pressentidas entre as folhas, as sombras levavam aos curiosos a vida declinada. Alguns paravam e afastavam as folhas das sebes, espreitavam. Davam com ele de calças arregaçadas, os pelos brancos nas costas sardentas. A outros, o coração acelerava ao passarem o seu portão e não se detinham. Atrás das sebes pressentiam um pagão dedicado à busca do prazer acima de todas as coisas. Talvez fosse direito consagrado a um velho que tudo tinha visto e tocado. Buscar a luz, o calor e o amor das coisas belas, a libelinha no ribeiro, a vespa a beijar o jardim. Através da era, os seus gestos tornavam-se sombrios, a sua dança de jardineiro, passos macabros. Toda a sua atenção estava dedicada às tarefas do dia, mas os curiosos tocavam-nas sugestionados pelo bater das suas botas nos ladrilhos, pela estocada seca do ancinho. Atrás das sebes plantava-se vida, mas para os curiosos do outro lado, essa era que não tinham vivido. As viagens recusadas, as florestas onde não se tinham perdido nem achado, os desejos sanguíneos, o avesso dos seus dias claros. A alguns poucos, o ritmo do ancinho perseguia após curvarem a esquina e levavam-no consigo para casa, como quem leva ao peito antes do tempo a música do seu enterro, que nunca ouvirá. Ouviam-no de noite deitados depois de fecharem os olhos, e sonhavam que ele lhes entrava em casa pé ante pé. Em sonhos, não tinham como impedi-lo de participar na sua morte, pois não podiam fugir da outra vida, uma vez entregues ao sono, seu algoz. Então, esse capítulo vai demonstrando esse fechamento do Celestino no próprio jardim e também algumas relações entre o jardim com a própria vida do Celestino. A forma como, para ele, aquele jardim acaba resumindo a sua vida, resumindo tanto a forma natural como as coisas foram acontecendo e, digamos assim, sem nenhum julgamento, nenhum juízo de valor, como eu já comentei com vocês, mas apenas as coisas acontecendo como elas tinham que acontecer, e também nos mostra esse ponto de vista das pessoas ao redor dele, desses vizinhos que passam e imaginam coisas, porque tentem imaginar o jardim dele com essa quantidade de plantas, essa quantidade de era nos muros, enfim, também tem uma árvore grande, né, de ameixa, enfim. Então, imaginem um jardim relativamente grande e relativamente fechado também. Então tem um muro, etc. As pessoas não conseguem propriamente ver o que tem lá. E ele também colocou um espantalho ali, mais ou menos, no ponto de visão das pessoas, né? Então aquilo também não só afasta os pássaros, etc., mas afasta também as pessoas que ficam com medo daquele bicho esquisito se mexendo lá no meio das plantas. Então as pessoas ficam imaginando o que será aquela vida, o que terá sido aquela vida, e também, digamos assim, pensando tudo que ele viveu e que elas mesmas não viveram, né? Porque ele foi para além mar, então ele saiu da vila, ele, enfim, foi viver outras coisas, e elas não, elas ficaram ali vivendo os seus dias claros, né? Vivendo o seu dia normal. Então,
Existe também esse comentário, não só do que está acontecendo ali dentro do jardim e da vida dele, mas também o ponto de vista externo. E pronto, eu acho que é isso. Qualquer coisa deixa em comentários, eu acho que eu não tenho colocado isso aqui, mas claro, né, o YouTube tem espaço para comentários, então se vocês querem deixar comentários, fazerem perguntas, colocarem as interpretações de vocês, as coisas que vocês viram de interessante no texto, estejam à vontade, tá bem? Eu não tô aqui de forma nenhuma para esgotar o debate sobre cada capítulo e sobre o livro, mas pelo contrário, para iniciá-lo, tá bem? Um beijinho e até o próximo capítulo já já.